Então, não é tanto tempo igual domingo, né? Isso eu sei. Porque senão, daqui a pouco dá uma oração pro irmão Alan, tarde o irmão Alan tem que correr com a oração. Não pode, né? Tem que ser na hora certa, né? Então, peço aos irmãos que abram sua Bíblia, segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 16, em nome de Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Desejo estar sempre nada sou, mas me Amém. Amém? Você, como um jardim fechado. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Versículo 18, e é aqui onde Deus quer mais falar com cada um de nós, irmão. Não atentando nós das coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são o quê? Eternas. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui hoje, nesta quinta-feira maravilhosa, Pai, a qual te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, mas agora, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor fale com cada um de nós através da Sua palavra, Pai. Senhor, o nosso espírito está preparado para Te receber, para receber o melhor de Ti, Senhor. Então fale conosco nesta hora, nesta noite, porque necessitamos ouvir de Ti, Senhor, o melhor que é a Tua palavra. Por isso glorifico e exalto o Teu santo nome, Pai. Se tiver que cobrar, o Senhor cobre, Pai. Se o Senhor tiver que exaltar, o Senhor exorte a cada um de nós, porque necessitamos da Tua presença e da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmão, Deus tem algo maravilhoso aqui para cada um de nós, para nós entendermos. O nosso tempo, a nossa jornada com o Senhor, né? Como na nossa vida também, se nós levarmos ela de uma forma displicente e de uma forma totalmente nem aí para as coisas, nós vamos padecer pelas situações que vão ocorrer na nossa vida. E Deus, Ele vem ensinar hoje para cada um de nós uma coisa que me chama a atenção, Ele colocou no meu coração para passar para a igreja, para que nós possamos entender, irmãos, que a igreja ela não pode andar de qualquer maneira. Muitas das vezes a igreja ela padece porque ela anda de qualquer maneira, estando na presença de Deus. Nós vemos, né, que Deus ele fala de uma forma tão grandiosa que Ele colocou essa palavra no meu coração hoje para falar com os irmãos. E recentemente nós vimos uma pregação, a pregação de domingo, que nós vimos que a pessoa quando está dentro da igreja não é o significado que ela vive a Deus. Nós vimos isso na pregação de domingo, Deus chamando a atenção através do Espírito Santo de cada um de nós, que tanto o que está fora pode se perder, e o que está dentro também pode se perder. Não foi isso que nós vimos? E hoje Deus ele vem falar com cada um de nós que a igreja ela precisa de foco, irmão. Ela precisa focar nas coisas de Deus, ela precisa focar no que ela quer para a vida
mas também para a nossa vida. Para a vida de cada um de nós, que nós precisamos de foco. E a palavra de Deus aqui está ensinando para cada um de nós que nós não podemos desfalecer. Não podemos mudar o nosso jeito de pensar diante de Deus. Temos que continuar firme. Mas para que eu possa continuar firme, eu preciso de foco. Eu preciso estabelecer em mim um pensamento de que só vou parar quando eu alcançar aquilo que eu almejo. E dentro da presença de Deus, irmão, qual é o nosso foco? O que nós almejamos dentro da presença de Deus? O que nós almejamos estando dentro da presença de Deus? Alguém pode me responder? A vida eterna, não é? Não é o que nós queremos? A vida eterna? Eu quero. Eu também quero? Todos nós queremos a vida eterna. E o nosso foco é a vida eterna. Por quê, irmão? Porque ela foi prometida a cada um de nós. Não foi prometida? Por Deus? Por Jesus? Então nós não podemos desfalecer. Irmão, quando o apóstolo Paulo chama a atenção de Coríntios, é porque Coríntios desfaleceu no foco. Coríntios ele já não tinha mais foco. Ele estava nem aí mais. Vivia da forma que tinha que viver, mas esquecia que há algo a ser conquistado. Como muitas das vezes a igreja está nesse mesmo parecer, desfalece, porque esquece que tem algo a ser conquistado. Irmão, a gramática eu vou ensinar para cada um de nós, eu tirei para os irmãos entenderem um pouco mais. O foco, o significado da palavra foco, vai repartir em várias palavras, mas a primeira palavra é ter um objetivo. A igreja ela tem um objetivo a ser seguido. Nós temos um objetivo a ser seguido por Deus. E se esse objetivo a ser seguido for parado, eu não tenho mais sentido em seguir. Não é? Porque eu não tenho mais objetivo, eu não tenho mais nada para fazer. Então, para mim, o que acontecer, aconteceu. O que não acontecer, não aconteceu. Mas a igreja ela não pode viver desse jeito. A igreja ela tem um objetivo. O objetivo é estar com Deus. Então não podemos deixar que as coisas que vêm à nossa volta, as coisas que mudam muitas vezes o nosso jeito de pensar, desfaleça a cada de nós diante de Deus. Então isso aconteceu com os coríntios e Paulo chama a atenção deles, como o Espírito Santo está chamando a atenção hoje de cada um de nós, que nós não podemos deixar de ter foco. Ter um objetivo. Olha o que ele diz. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aí, irmão, você pode dizer aqui, não, mas o homem exterior, ele se corrompe. Por que o homem exterior, ele pode vir a se corromper? Porque o homem exterior tem uma coisa, a carne. A carne, ela vai um dia se perder. Por quê, irmão? Porque essa carne vai ficar aqui no mundo, irmão. Não tem direito à vida eterna a carne. A única que tem direito à vida
do homem interior é a vida eterna. É alcançar a coroa da vida eterna. É estar presente diante de Deus, irmão. Mas para que eu possa alcançar esse foco, eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso estar meditando na palavra. Eu preciso estar orando. Eu preciso estar em comunhão com Deus. Porque se eu não estiver em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra, o homem exterior vai se corromper. E vai corromper o interior também. Por quê? Porque tem faltado foco, objetivo. Tem faltado objetivo. Olha o que ele continua dizendo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Então, aquilo que nós passamos aqui, nada mais nada menos faz parte de um processo. Aquilo que nós passamos aqui é somente um processo. Aquilo que você passa na sua vida, as tribulações, os problemas, é somente um processo. Mas esse processo, irmão, não pode ser interrompido. Por quê? Porque você está focado naquilo que você quer, não é verdade? Eu tenho um objetivo no meu trabalho. Eu tenho um objetivo de alcançar algo no meu trabalho. Mas nem tudo vai sair da forma como eu quero. Recentemente aconteceu um problema comigo no trabalho, mas não saiu do jeito que eu quero. Mas eu não perdi o foco naquilo que eu quero. Aquilo que eu quero, eu tenho para mim, no meu coração, na minha mente, que eu vou alcançar. É a mesma coisa, a igreja. Pode acontecer processos, pode acontecer problemas no decorrer desse foco, mas você não pode perder. Porque o seu foco é a vida eterna. O seu foco é a vida com Cristo. O seu foco é estar diante de Deus. O seu foco é estar diante da presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, curando, libertando, fazendo o que é de Deus. Mas nem sempre não vai sair do jeito que você quer. Mas faz parte do processo, irmão. Mas você não pode perder o foco. Outro significado, irmão, de foco é estabelecer um planejamento. Irmão, nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos um planejamento. A pessoa que ela não tem planejamento, ela se perde completamente. Mas trazendo para as coisas de Deus, o nosso planejamento, irmão, no nosso dia a dia, Deus falando no meu coração, o nosso planejamento no nosso dia a dia é você buscar a palavra de Deus. Porque você buscando a palavra de Deus, você obtendo o conhecimento da palavra de Deus, você tem condições de vencer não só as tribulações, como alcançar coisas maiores na presença de Deus, como poder, autoridade, virtude, discernimento, experiência. Tudo isso você pode alcançar, irmão. Por quê? Porque o seu planejamento é esse. Com esse planejamento você pode alcançar aquilo que você quer. Por quê? Porque você não perdeu o seu foco. Outra coisa que me ensina também, persistência, irmão. Persistência me ensina. O processo de cada um de nós para um foco que nós temos, que é a vida eterna, exige de nós persistência. E a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Nos ensina que nós temos que ter essa persistência. Nós vemos exemplos disso. Vemos o exemplo de Jesus com persistência. Ele poderia muito bem desistir dos discípulos, não poderia? Poderia, porque os discípulos no começo eles não entendiam de jeito nenhum o que Jesus falava. Eles tinham uma séria dificuldade de entender o que Jesus falava, irmão. Tinha ou não tinha, irmão? Nossa, tinha. Mas Jesus poderia desistir dele, não podia? Não poderia? Se fosse muitas pessoas, poderia desistir, não é? Mas Jesus não desistiu porque ele tinha um foco de alcançar. Ele queria que aqueles discípulos, aqueles 12, fossem dele, os apóstolos,
que pregasse a palavra, que pregasse a justiça. Então Deus, Ele não desiste de você, porque Ele tem um foco para cada um de nós na nossa vida. Alcançar o quê? A vida eterna. É isso que nós precisamos ter na nossa vida, irmão. Olha o que ele continua dizendo. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A pessoa que ela tem persistência, irmão, diante de Deus, ela vê as coisas todas, ela pode ver as coisas ruins na volta dela. Mas ela tem tanta confiança em Deus, ela crê tanto em Deus, ela sabe tanto que Deus pode fazer, que aquilo ali só faz parte de um processo, irmão. Ela continua firme na persistência. Ele ensina para cada um de nós, o apóstolo Paulo aqui, no versículo 18, que nós não podemos nos atentar nas coisas que são daqui da terra, que são as que você vê, irmão. Muito maior é as coisas para cada um de nós que se não vê que é a vida eterna. Você algum dia já viu a eternidade? É por isso que ela é maravilhosa e tão almejada. Mas você vê no teu dia a dia, todos os dias você vê diversos tipos de carros, motos, casas, lugares, não vê? O povo, como ele quer isso? Você vê, é muito fácil de você ver isso. Mas é difícil você ver hoje você com um problema e logo no dia seguinte, no outro dia você vê aquele problema resolvido. É difícil, não é? Porque você não vê. Mas o cristão que tem foco na palavra de Deus, o cristão que sabe fazer parte desse processo, ele consegue enxergar lá na frente que a vitória é dele. Consegue! Por quê? Porque as coisas que estão à volta dele, nada daquilo faz ele parar. Porque ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele tem algo a ser almejado, ele tem algo a ser feito. Falta muitas vezes isso à igreja. Ela está muitas vezes andando de forma displicente. Está muitas vezes andando de forma qualquer diante de Deus. Uma pessoa que vive dessa forma, ele não tem como alcançar o objetivo, porque ele não tem foco. Não tem condição de alcançar os objetivos da vida dela. Não tem condição de alcançar o objetivo dela na presença de Deus. E depois fica muitas vezes reclamando, por que não acontece isso, por que não acontece aquilo? Porque está vivendo de uma forma errada. Falta à igreja foco, falta planejamento, falta persistência. Falta muitas vezes isso para nós. E a última palavra, irmão, que se define foco: o alcance do que se pretende. Tudo aquilo que nós falamos aqui agora, irmão, é uma junção de coisas para cada um de nós alcançarmos aquilo que se almeja. Eu almejo a vida eterna, então eu tenho dentro de mim todos essas palavras: persistência, planejamento. Eu tenho objetivo, para que no final eu possa alcançar o que se pretende, irmão. Isso é a vida de cada um de nós, irmão. A pessoa que vive de qualquer maneira, ela não tem condições de alcançar o objetivo dela. Por quê? Porque ela não tem foco. As coisas começam a dar errado, começam a ir de uma forma errada. E com Deus não é diferente, irmão. É por isso que a igreja sempre está dizendo, é por isso que a palavra sempre está dizendo: vamos cada dia mais buscar na palavra, vamos cada dia mais orar, buscar a Deus, estar presente diante de Deus. Por quê? Para que aquilo que nós passamos seja somente um processo. Porque o nosso objetivo nós temos condições de entender. Eu estou passando por isso aqui, é um processo, mas eu tenho um objetivo. A igreja sem objetivo, ela não chega a lugar nenhum. A palavra de Deus ensina para cada um de nós, o apóstolo Paulo, dizendo: eu não sei se eu alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Então isso me ensina
mas eu prossigo para o alvo. O alvo, Jesus Cristo. Eu olho no alvo e eu sigo em frente. Só que durante esse caminho há buracos, há percursos, há muitas vezes coisas que eu enfrento. Mas o meu objetivo, o meu foco é o alvo. Mas o ensinamento que Deus dá para cada um de nós, irmão. O apóstolo Paulo, ele crê e confia que o alvo dele é Jesus Cristo. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para Cristo. Não importa o que aconteça, eu prossigo para Ele. Porque o meu foco é chegar à vida eterna. O meu foco é Jesus. Esse é o meu foco. Esse é o meu objetivo. E aquilo que está à minha volta, irmão, mais uma vez, é somente um processo. Somente um processo. Olha o que diz aqui, ó, Filipenses 3,14. Para cada um de nós. Filipenses 3,14. Diz assim. Olha lá, que eu acabei de falar para os irmãos. No anterior, no 13. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa que ele me ensina aqui, irmão. A pessoa que tem foco, o cristão que tem foco, ele não olha para trás. É por isso que a primeira coisa, quando você aceita Jesus, Deus faz para você a primeira coisa, Ele apaga o seu passado. Porque Ele sabe que o seu passado pode te atrapalhar no que vem adiante. Ele sabe. É por isso que Ele ensina para cada um de nós aqui, ó, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O que está atrás, irmão? O que ficou para trás, ficou lá. O seu alvo não é para trás, o seu foco não é para trás, o seu foco é para frente. Então você tem que esquecer o que ficou lá atrás, irmão. Aquilo que você passou lá atrás, aquilo que ficou lá atrás, somente fica como lição para você. Mas o que está adiante é muito maior, irmão. É por isso que ele fala aqui, que ele esquece tudo que ficou lá atrás. Porque você para analisar. Você está focado no seu objetivo, em conquistar algo. E daqui a pouco você para pensar nas coisas que você fez. Você pode muitas vezes se frustrar, né? O apóstolo Paulo então tinha N motivos para poder se frustrar, porque ele não era um homem mau. Ele era um homem que fazia as coisas completamente erradas. Matava os cristãos. Perseguia. É por isso que ele diz aqui, ó, esquecendo-me, eu esqueço o que está lá atrás, e eu procuro somente o que está adiante de mim. Quem está diante de mim, igreja? Jesus Cristo, que está diante de cada um de nós, para prosseguir, para você avançar. Então avance. Acabe com essas coisas que ficou para trás. Temos que ter o nosso foco, o nosso objetivo. Olha o que ele diz.
te fortalecer, mas muitas das vezes, irmão, para te tirar desse processo, para te tirar desse alvo. E aí é onde a igreja tem falhado. E aí é onde a igreja tem errado. Infelizmente, não podemos deixar isso acontecer, irmão. Não podemos largar isso aqui, porque isso aqui é grande para cada um de nós. Isso é maravilhoso para nós. Olha o que diz aqui, ó, Colossenses. Abre rapidinho aí, irmão. Colossenses. Colossenses capítulo 3. Bem na frente. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha isso aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Em glória. Você está vendo aqui que ele ensina que o que nós passamos é somente um processo, mas a nossa vida já está guardada. A nossa vida já está guardada em Deus. Só basta que a igreja busque. Só basta que a igreja avance. A igreja precisa avançar. A igreja precisa ir adiante. Olha o que ele diz: já ressuscitaste com Cristo. O que está adiante é Cristo, irmão. Mais uma coisa que ele diz: e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está escondida com Deus. A nossa vida já está guardada. Não podemos perder nossa vida, irmão, porque estamos levando de qualquer maneira. Temos que ter disciplina, foco, inteligência para poder seguir adiante, porque não é fácil, irmão. Se alguém dizer para você que é fácil, é mentira, não é fácil. Porque como vimos lá em Coríntios, as tribulações elas vêm. Mas é como Deus está te ensinando nesta noite. Do mesmo jeito que a tribulação vem, ela somente faz parte de um processo para que você alcance o seu objetivo. Porque você está focado em Deus. Está focado em Deus. Então você não consegue olhar ao que está à sua direita, ou olhar o que está à sua esquerda, ou olhar como ensinou para cada um de nós, ou olhar para o que está atrás. Você só olha para o que está à sua frente, que é Jesus Cristo, te guiando, te guardando, te livrando de todo mal, te dando tudo aquilo que é necessário para que você possa seguir adiante. Então por que muitas vezes nós deixamos isso de lado? Por quê? Se Ele está te entregando tudo que é necessário para que você possa seguir adiante. O que é necessário para mim, irmão? Essa palavra é necessária para você. A sua comunhão com Deus, a oração a Deus é necessária para você. E Ele entrega para você com liberdade. Nós temos livre acesso ao nosso Pai. Então, meu irmão, foque em Deus. Foque na palavra. Pare de ficar dando ênfase àquilo que é somente um processo. As pessoas têm se perdido no processo. Como que vai alcançar a vida dela desse jeito, irmão?
seu foco, esse é o seu objetivo, é Jesus Cristo. Olhe para Ele, irmão. Confie nele, que Ele vai fazer por você. Amém? Fique com essa palavra e uma linda salva de palmas para Jesus.